Buracos Negros, de Stephen Hawking. Tudo sobre Stephen Hawking é fascinante. A provação de um gênio preso em um corpo enfermo, o leve sorriso iluminando o rosto em que apenas um músculo se mexe, a voz robótica, inconfundível, que nos convida a partilhar do júbilo da descoberta conforme sua mente perambula pelos recantos mais estranhos do universo. Contra todas as possibilidades, essa figura notável transcendeu as fronteiras comuns da ciência. Seu livro, Uma Breve História do Tempo, vendeu surpreendentes 10 milhões de exemplares em todo o mundo. Participações em famosas séries de comédia da TV, convites para a Casa Branca e um aclamado filme sobre a vida de Steve Hawking ratificaram sua condição de celebridade. Ele se tornou nada menos que o cientista mais famoso do mundo. Na década de 1960, do neurônio motor, e deram-lhe apenas 2 anos de vida. Mas, mais de meio século depois, no entanto, ele continua a pesquisar, escrever, viajar e participar regularmente dos noticiários. Ao explicar essa energia extraordinária, sua filha, Lucy, descreve o pai como alguém completamente obstinado. Seja pela história sofrida, pela capacidade de entusiasmar, Steve Hawking arrebata nossa imaginação. Recentemente, ele advertiu que a humanidade estava ameaçada por uma série de desastres criados por nós mesmos, do aquecimento global aos vírus artificiais. No dia em que deu esse aviso, o artigo que reproduzia suas palavras foi o mais lido do site da BBC. É uma enorme ironia que um comunicador tão notável não possa ter uma conversa regular. Para conceder entrevistas, ele precisa receber as perguntas de antemão. Há alguns anos, sua equipe me pediu que não tentasse jogar conversa fora com ele, pois demora muito para Steve Hawking responder até as perguntas mais simples. No entanto, empolgado por encontrá-lo, não consegui me conter e soltei um "Como vai?". Como resultado, fiquei me remoendo de culpa enquanto esperava a resposta. Ele não estava bem. Na sala de Steve Hawking, em Cambridge, há uma lousa repleta de equações. Equações matemáticas complexas são o que há de mais comum na cosmologia, mas a contribuição ímpar de Steve Hawking para a pesquisa científica está na abordagem de especialidades aparentemente muito distintas. No caso mais famoso, ele foi o primeiro a investigar o vasto domínio do espaço por meio de técnicas científicas concebidas para estudar as partículas minúsculas que compõem o interior do átomo. Talvez seus colegas nesse campo, terrivelmente complexo, receiem que seus trabalhos nunca cheguem à compreensão geral. Contudo, a marca registrada de Steve Hawking é sua luta para alcançar um público mais amplo. Em 2016, na BBC, Hat Lectures, série de palestras anuais proferidas por grandes nomes da ciência atual, promovida pela BBC e transmitida pela rádio BBC4 de Londres, ele enfrentou o desafio de resumir toda uma vida de insights sobre buracos negros em 2 transmissões de 15 minutos apenas. E para aqueles que são curiosos, mas se sentem perdidos ou fascinados pelas ideias, mas se sentem confortáveis com a ciência, e para aqueles que são curiosos, mas se sentem perdidos, ou são fascinados pelas ideias, mas não se sentem confortáveis com a ciência, acrescentei notas nos trechos cruciais para dar uma ajudinha. Dizem que, às vezes, a realidade é mais estranha que a ficção. Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro que no caso dos buracos negros. Os buracos negros são mais estranhos que qualquer coisa já sonhada por escritores de ficção científica, mas são fatos do mundo da ciência. A comunidade científica demorou a perceber que estrelas massivas
podiam entrar em colapso sob o peso da própria gravidade e também a cogitar como os objetos resultantes desse colapso se comportariam. Albert Einstein chegou a escrever um artigo em 1939 alegando que as estrelas não podiam entrar em colapso sob a gravidade, porque a matéria não podia ser comprimida além de certo ponto. Muitos cientistas compartilhavam dessa intuição de Einstein. A principal exceção foi o cientista americano John Heller, que, de muitas maneiras, é o herói da história dos buracos negros. Nos trabalhos que escreveu durante os anos de 1950 e 1960, Heller frisou que muitas estrelas acabariam entrando em colapso e discorreu sobre os problemas que essa possibilidade causava à física teórica. Ele também previu diversas propriedades dos objetos resultantes dessas estrelas, ou seja, dos buracos negros. David Schumann. A expressão buraco negro é bastante simples, mas é difícil imaginar um deles por aí no espaço. Pense em um ralo gigante onde a água escoa em espiral. Quando qualquer coisa desliza para a beirada desse ralo, o que chamamos de horizonte de eventos, não há volta. Os buracos negros são tão poderosos que até a luz é sugada, e por isso não podemos de fato vê-los. Os cientistas sabem de sua existência porque buracos negros destroem as estrelas que se aproximam demais e porque podem enviar vibrações através do espaço. Foi uma colisão entre dois buracos negros há mais de 1 bilhão de anos que provocou as ondas gravitacionais, fenômeno detectado recentemente e considerado uma notável conquista científica. Durante a maior parte de sua vida, de bilhões de anos, uma estrela normal se sustenta contra sua própria gravidade pela pressão térmica resultante de processos nucleares que convertem hidrogênio em hélio. Um dia, porém, a estrela vai esgotar seu combustível nuclear e, se contrair, em alguns casos, ela consegue se sustentar e se torna uma anã branca. Entretanto, em 1930, o físico Subraman Kashen... Em 1930, o físico Subraman Chandrasekhar provou que a massa máxima de uma estrela anã branca é cerca de 1,4 vezes a do Sol. Um cálculo similar de massa máxima foi feito por Levi Landau, físico soviético, para uma estrela formada inteiramente por nêutrons. Anãs brancas e estrelas de nêutrons já foram sóis, mas em algum momento esgotaram seu combustível. Sem nenhuma força agindo para inflá-las, nada consegue impedir sua atração gravitacional de fazê-las encolher, e elas se tornaram alguns dos objetos mais densos do universo. Contudo, no contexto geral das estrelas, elas são relativamente pequenas, o que significa que não têm a força gravitacional necessária para entrar em colapso completo. Assim, para Steve Hawking e outros cientistas, é mais interessante entender o que acontece com as estrelas colossais quando chegam ao fim de sua vida. Então, qual seria o destino dessas incontáveis estrelas com massa maior que uma anã branca ou uma estrela de nêutrons depois de auxiliarem em seu combustível nuclear? Então, qual seria o destino dessas incontáveis estrelas com massa maior que uma anã branca ou uma estrela de nêutrons depois de exaurirem seu combustível nuclear? O problema foi investigado por Robert Oppenheimer, que tempos depois ficou famoso pela construção da bomba atômica. Em dois artigos de 1939, escritos com George Volkoff e com Hartley Snyder, Oppenheimer mostrou que uma estrela como essa não pode ser sustentada de dentro para fora por sua pressão interna. Além disso, que, se deixarmos a pressão de lado na hora de realizar os cálculos, uma estrela uniforme, esfericamente sistemática e simétrica se
se contrairia até se transformar em um único ponto de densidade infinita. Tal ponto é chamado de singularidade. A singularidade é o que acontece quando uma estrela gigante é comprimida até se tornar um ponto inimaginavelmente pequeno. Esse conceito tem sido um tema essencial na carreira de Steve Hawking. Refere-se não só ao fim de uma estrela, como também a uma ideia muito mais fundamental sobre o ponto de partida para a formação de todo o universo. Foi o trabalho matemático de Steve Hawking sobre isso que lhe rendeu reconhecimento mundial. Todas as nossas teorias sobre o espaço foram formuladas com o pressuposto de que o espaço-tempo é liso e quase achatado, portanto, não se aplicariam na singularidade, onde a curvatura do espaço-tempo é infinita. Na verdade, a singularidade assinala o fim do próprio tempo. Era isso que Einstein achava tão inadmissível. A teoria da relatividade geral de Einstein diz que os objetos distorcem o espaço-tempo que os rodeia. Imagine uma bola de boliche em cima de uma cama elástica, deformando o material e fazendo objetos menores deslizarem em sua direção. Assim se explica o efeito da gravidade. Mas se as curvas no espaço-tempo se tornam cada vez mais acentuadas e por fim infinitas, as regras normais do espaço e do tempo deixam de valer. Então veio a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos cientistas, inclusive Robert Oppenheimer, desviou seu foco para a física nuclear e, com isso, a questão do colapso gravitacional ficou praticamente esquecida. O interesse pelo assunto renasceu com a descoberta de objetos distantes, chamados quasares. Os quasares são os objetos mais brilhantes do universo e possivelmente os mais distantes detectados até hoje. O nome significa fonte de rádio quase estelar. E acredita-se que sejam discos de matéria girando em torno de buracos negros. O primeiro quasar 3C273 foi descoberto em 1966. O primeiro quasar 3C273 foi descoberto em 1963. Logo em seguida, muitos outros foram descobertos. Eram muito brilhantes, apesar da distância. A produção de energia do quasar não podia ser explicada por processos nucleares, porque estes liberam apenas uma quantia minúscula de sua massa de repouso, como energia pura. A única alternativa era a energia gravitacional, que é liberada pelo colapso gravitacional, e dessa forma os colapsos gravitacionais das estrelas acabam sendo redescobertos. Já estava claro que uma estrela perfeitamente esférica se contrairia até chegar a um ponto de densidade infinita, uma singularidade. No entanto, as equações de Einstein não funcionavam em uma singularidade. Isso quer dizer que nesse ponto de densidade infinita não é possível prever o futuro, o que significa que algo estranho pode acontecer quando uma estrela entra em colapso. Não seríamos afetados pelo fracasso dessa previsão se as singularidades fossem nuas, isto é, não estivessem ocultadas. Não seríamos afetados pelo fracasso dessa previsão se as singularidades fossem nuas, isto é, não estivessem ocultadas do observador externo. Uma singularidade nua é um cenário teórico em que uma estrela entra em colapso, mas um horizonte de eventos não se forma em torno dela. Dessa forma, a singularidade seria visível. Quando John Heller cunhou o termo buraco negro em 1967, quando John Heller cunhou o termo buraco negro em 1967, este substituiu o nome anterior, estrela congelada. O novo nome enfatizava que os restos de estrelas colapsadas são interessantes por si só, independentemente do modo como se formavam. O nome pegou rápido, sugeria algo escuro e misterioso,
mas os franceses perceberam um significado mais indecente. Por anos, eles resistiram ao nome buraco negro, alegando que era obsceno. Mas isso foi um pouco como insurgir contra o uso da expressão le, mas isso foi um pouco como insurgir contra o uso da expressão le ricaide e outros anglicismos comuns entre os franceses. No fim, tiveram de dar o braço a torcer. Quem poderia ir contra um nome tão vitorioso? De fora, não dá para dizer o que há dentro de um buraco negro. Você pode jogar aparelhos de TV, anéis de diamante ou até mesmo seus piores inimigos dentro de um buraco negro. Mas o buraco negro só vai lembrar sua massa total, seu estado de rotação e sua carga elétrica. John Harry é conhecido por expressar esse princípio com a seguinte máxima: um buraco negro não tem cabelo. Para os franceses, isso só serviu para confirmar as suspeitas. O buraco negro tem uma fronteira chamada horizonte de eventos. Nesse lugar, a gravidade é forte o bastante apenas para puxar a luz de volta e impedir que escape. Como nada pode viajar mais rápido que a luz, tudo mais também é puxado. Cair no horizonte de eventos é um pouco como descer as cataratas do Niágara numa canoa. Se você estiver acima da queda d'água, poderá escapar se remar com a velocidade suficiente, mas se chegar à beirada, será o seu fim. Não tem mais volta. À medida que se aproxima da cascata, a correnteza fica mais veloz. Isso significa que a frente da canoa é puxada com mais força que a parte de trás. A canoa corre risco de se partir. O mesmo se dá com os buracos negros. Se você cai em um deles, primeiro com os pés, a gravidade os puxa com mais força que sua cabeça, porque eles estão mais próximos do buraco negro. Como resultado, você é esticado longitudinalmente e esmagado lateralmente. Se a massa do buraco negro for algumas vezes maior que a do nosso Sol, você será dilacerado e transformado em espaguete antes mesmo de chegar ao horizonte. Contudo, se cair na direção de um buraco negro muito maior, de massa 1 milhão de vezes maior que o nosso Sol, por exemplo, chegará ao horizonte sem dificuldade. Portanto, se você pretende explorar o interior de um buraco negro, por favor, escolha um dos grandes. Há um buraco negro com massa de cerca de 4 milhões de vezes a do Sol no centro da nossa Via Láctea. Os cientistas acreditam que existem buracos negros imensos no centro de praticamente todas as galáxias. Uma ideia impressionante, considerando, antes de mais nada, quão recente é a confirmação da existência desses objetos estranhos. Você não notaria nada de extraordinário ao cair em um buraco negro, mas alguém que assistisse à cena de longe nunca veria você atravessar o horizonte de eventos. Em vez disso, o observador teria a impressão de que você perdeu velocidade e pairou no limiar externo. Sua imagem ficaria cada vez mais fraca e avermelhada, até você efetivamente sumir de vista. Quem visse de fora pensaria que você estava perdido para sempre. Como nenhuma luz escapa de um buraco negro, é impossível alguém assistir de verdade à sua queda. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar, e em um buraco negro, ninguém pode ver você desaparecer. Em 1970, uma descoberta matemática levou a um enorme avanço na nossa compreensão desses misteriosos fenômenos. Segundo ela, a área de superfície do horizonte de eventos aumenta quando matéria ou radiação cai no buraco negro. Essa propriedade sugere que existe uma similaridade entre a área do horizonte de eventos de um buraco negro e a física newtoniana convencional, mais especificamente o conceito de entropia da termodinâmica. A entropia pode ser vista como uma medida da desordem de um sistema ou a falta de conhecimento sobre seu estado preciso.
A famosa segunda lei da termodinâmica diz que a entropia sempre aumenta com o tempo. A descoberta de 1970 foi o primeiro indício dessa ligação crucial. Entropia é a tendência em que tudo que é dotado de ordem fica mais desordenado com o passar do tempo. Exemplo: tijolos cuidadosamente arrumados para formar uma parede baixa entropia acabarão numa pilha desordenada de pó alta entropia. Esse processo é descrito pela segunda lei da termodinâmica. Embora a ligação entre a entropia e a área do horizonte de eventos fosse clara, não sabíamos ao certo como essa área podia ser identificada como a entropia de um buraco negro propriamente dito. O que poderia significar a entropia de um buraco negro? A sugestão crucial foi feita em 1972 por Jacob Bestley, mestrado da Universidade de Princeton, que mais tarde trabalhou na Universidade Hebraica de Jerusalém. É assim, quando um buraco negro é criado pelo colapso gravitacional, ele rapidamente se acomoda em um estado estacionário que se caracteriza por apenas três parâmetros: a massa, o momento angular, estado de rotação, e a carga elétrica. Além dessas três propriedades, o buraco negro não preserva nenhum outro detalhe do objeto que sofreu o colapso. Esse teorema traz implicações para a informação no sentido que a informação tem para o cosmólogo a ideia de que toda partícula e toda força no universo tem uma resposta implícita para uma pergunta cujas respostas só podem ser sim ou não. Informação. Nesse contexto, significa Informação nesse contexto significa todos os detalhes de cada partícula e cada força associadas a um objeto. Quanto mais desordenada for uma coisa, quanto maior sua entropia, mais informação será necessária para descrevê-la. Como físico e radialista, Alcali exemplificou: um baralho com as cartas misturadas tem mais entropia que um não embaralhado. Assim, para descrevê-lo é necessário haver muito mais informação. O teorema de Bexley implica que muita informação se perde em um colapso gravitacional. Por exemplo, para o estado final de buraco negro, não importa se o corpo que sofreu o colapso era composto de matéria ou antimatéria, se era esférico ou altamente irregular. Em outras palavras, um buraco negro com massa, momento angular e carga elétrica quaisquer poderia ter sido formado pelo colapso de uma. Em outras palavras, um buraco negro com massa, momento angular e carga elétrica quaisquer poderia ter sido formado pelo colapso de uma de muitas configurações da matéria, inclusive qualquer um de muitos tipos de estrelas. Na verdade, deixando os efeitos quânticos de lado, o número de configurações seria, em tese, infinito, uma vez que o buraco negro poderia ter sido formado pelo colapso de uma nuvem com um número de partículas indefinidamente grande, de massa indefinidamente pequena. Mas será que o número de configurações pode mesmo ser infinito? É aí que entram os efeitos quânticos. O princípio da incerteza da mecânica quântica sugere que somente partículas com comprimento de onda menor que o do próprio buraco negro poderiam formar um buraco negro. Isso significa que o leque de comprimentos de onda seria limitado, não poderia ser infinito. Concebido pelo famoso físico alemão Werner Heisenberg na década de 1920, o princípio da incerteza determina que nunca conseguimos localizar ou prever a posição exata das menores partículas. Assim, no que é chamado de escala quântica, a natureza apresenta uma imprecisão, algo muito diferente do universo precisamente ordenado descrito por Isaac Newton. Desse modo, parece que, embora seja muito alto, o número de configurações capazes de formar um buraco negro de massa, momento angular e carga elétrica quaisquer pode ser finito.
Jacob Bestley sugeriu que, a partir desse número finito, poderíamos deduzir a entropia de um buraco negro. Ela seria uma medida da quantidade de informação que foi irreversivelmente perdida durante o colapso que formou o buraco negro. A falha da sugestão de Bexley foi que, se um buraco negro apresenta uma entropia finita proporcional à área de seu horizonte de eventos, também deve ter uma temperatura finita, que seria proporcional à gravidade de sua superfície. Assim, um buraco negro poderia estar em equilíbrio no que diz respeito à radiação térmica em temperaturas diferentes de zero. No entanto, segundo os conceitos clássicos, esse equilíbrio não é possível, uma vez que o buraco negro absorveria toda a radiação térmica que caísse nele, mas, por definição, absorveria toda a radiação térmica que caísse nele, mas, por definição, seria incapaz de emitir algo de volta. Ele não pode emitir nada, não pode emitir calor. Se a informação se perde, que aparentemente é o que acontece em um buraco negro, deve haver liberação de energia. No entanto, isso contraria a teoria de que nada sai dos buracos negros. Isso é um paradoxo. Voltarei a ele na minha palestra seguinte, quando falarei de como os buracos negros desafiam o princípio mais básico sobre a previsibilidade do universo e a infabilidade da história, e perguntar o que aconteceria se você fosse sugado por um deles. Assim, Steve Hawking nos conduziu por uma jornada científica que começou com a afirmação de Einstein de que as estrelas não podiam entrar em colapso, passou pela admissão da realidade dos buracos negros e chegou a um conflito de teorias sobre como essas estranhas regiões do espaço se formam e funcionam. Buracos negros não são tão negros quanto se diz. Palestra transmitida em 2 de fevereiro de 2016. Ao fim da minha palestra anterior, deixei um suspense no ar, um paradoxo sobre a natureza dos buracos negros, os objetos incrivelmente densos criados pelo colapso de estrelas. Uma teoria sugeria que buracos negros com qualidades idênticas podiam ser formados por um número infinito de diferentes tipos de estrelas. Outra sugeria que a quantidade de tipos possíveis podia ser finita. Isso é um problema de informação, ou seja, a ideia de que toda partícula e toda força no universo contém uma solução implícita para uma questão cuja resposta só pode ser sim ou não. Como os buracos negros não têm cabelo, para usar a expressão do cientista John Heller, de fora não podemos dizer o que há dentro de um buraco negro, com exceção de sua massa, seu estado de rotação e sua carga elétrica. Isso significa que um buraco negro esconde muita informação do mundo exterior. Se essa quantidade, dependente do tamanho do buraco negro, seria de esperar, com base nos princípios gerais, que o buraco negro tivesse temperatura e brilhasse como uma barra de metal incandescente. Mas isso era impossível porque, como todos sabiam, nada podia sair de um buraco negro, ou assim se pensava. Esse paradoxo persistiu até o início de 1974, quando eu estava investigando como seria o comportamento da matéria perto de um buraco negro, de acordo com a mecânica quântica. Mecânica quântica é a ciência que trata de tudo aquilo que extremamente Mecânica quântica é a ciência que trata de tudo aquilo extremamente pequeno e procura explicar o comportamento de partículas minúsculas. Elas não agem segundo as leis criadas por Isaac Newton, que governam os movimentos de objetos muito maiores, como planetas. Um dos, pioneirismos de Steve Hawking foi usar a ciência que investiga o muito pequeno para estudar o muito grande. Para minha grande surpresa, descobri que o buraco negro parecia emitir partículas de um modo contínuo, como todas
Como todos na época, eu aceitava a máxima de que um buraco negro não podia emitir coisa alguma. Logo, eu me esforcei bastante para tentar me livrar desse efeito constrangedor. No entanto, quanto mais eu pensava a respeito de tal efeito, mais ele se recusava a assumir, de modo que, no fim, tive de aceitá-lo, o que finalmente me convenceu de que tratava de um processo físico real foi o fato de que os comprimentos de onda das partículas que saíam eram precisos em termos de temperatura. Meus cálculos previam que um buraco negro criaria e emitiria partículas de radiação exatamente como se fosse um corpo aquecido comum, com temperatura proporcional à sua gravidade de superfície e inversamente proporcional à sua massa.